Olha a música aqui. Olha a música aqui. Existe alguém que se importa e quer lhe fazer feliz. Tá cheirando o peixe aqui. Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. Amigo amado, Tocando ali, ó. Ô galera, tô aqui novamente com a camisa do Paysandu e em back o Mozart, né? Aí com um quarteto, uma sinfonia, né? Tá? Mas olha só, tô aqui com o meu papelucho, né? Tá? De roteiro. Como eu já falei, olha, isso aqui tá tudo lá naqueles lugares que eu coloco lá embaixo, lá no vídeo, né? Tem no blog e tem nas páginas do Facebook, tá? Isso é importante. E coloco também no vídeo, né? No vídeo tem, então hora só dar uma paradinha lá que ele tá lá. Isso aqui tá colorido, tá bonitinho lá. Mas olha só, vamos seguir com o nosso aqui com a sexualidade, né? Buscando o livro da Judith Butler e do Paul Beatriz Preciado, né? Tá? Mas como eu falei antes, pra gente entrar nesse livro aqui, tem que estar devagar, né? São livros complexos, muito complexos. A gente vai pegar só alguns pontos, os pontos principais dele, que é o mais importante que eu vi, que mostra o livro, né? Mostra o livro, mas ele, dentro dele é filosofia pura, em cada página, em cada linha, sabe? Aquilo tem que ser deglutido devagar, sabe? Tem muito peso ali de estudo. As duas são professora, né? A professora de universidade pesada, né? Uma é de Cleveland, nos Estados Unidos, né? Professora de literatura, né? Teoria da literatura, né? Ela tem muitos livros aí, a Judith Butler. E a outra é alemã, mas estava radicada, não, espanhola. É espanhola. Ela estava radicada lá na França. Ela foi aluna do Jacques Lacan, do Derrida. Tô confundindo os caras. Do Derrida, foi assistente dele lá, né, lá no Colégio de França, né? Então também é um pessoal pesado, muito estudo, viu? Não é pouca coisa não, tá? E como eu já falei, é uma sexualidade vista pelo lado do não heterossexual, que eu falei aqui na negócio do Nietzsche, né? E o Nietzsche diz que não existe filosofia desinteressada, né? Platão lá, ele estava interessado naquele negócio lá de mundo das ideias, aquela coisa, renegando todo o mundo factível, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Mas olha só, como é que era pensado a sexualidade antes de Nietzsche, principalmente, né? Mas até seguir o pensamento antigo, segue até hoje, né? O pensamento falocêntrico, né? São chamadas teorias essencialistas, sabe? Até que Freud não fez isso não, viu? Freud é um pouquinho diferente. Mas o que é a teoria essencialista? As teorias essencialistas têm base na metafísica antiga, de que olha, nós nascemos com dons, características, sabe? Que vem com a gente quando a gente nasce. Não faz se confundir coisa da espécie,
a filogênese com a ontogênese. Isso aí tem que ver, né? O que é da espécie e o que é do indivíduo. São coisas diferentes. Isso é importante. Isso é uma confusão que se fazem de falar sobre cultural e o inato, né? Tá? Isso aqui é uma discussão que dura até hoje, né? Mas as pessoas que fazem confusão é aquelas que confundem o indivíduo e a espécie, tá? Isso aí que é importante, porque o cultural, ele é inserido no relacionamento social, na própria cultura, sabe? Então, essa coisa de essencialismo, de nascer com dom, isso é uma coisa complicada, sabe? Mas já diz que o quê? Que já nascemos com a nossa sexualidade definida. É isso que fala lá. E que esse negócio de homossexual, transgênero, tudo isso aí é invenção, tudo isso aí é bizarrice, perversão, né? Então essa galera que pensa assim, né? E qual é a base desse, a base, nós nascemos com a essência? Primeiro é Platão, né? Platão diz que quando a gente já nasce, né? A gente já, a alma já traz aquilo tudo lá, né? Já traz aquilo tudo lá e se incorpora lá no corpo, então a gente só faz relembrar aquelas coisas, certo? Aristóteles também já pensa assim, no conceito de substância, né? Existe uma substância, nós temos uma substância em tudo, né? Sabe? Tá? Isso Descartes também, Descartes no inatismo, diz que nós nascemos com as ideias, né? Nós nascemos já com as ideias prontas. E o cristianismo, né? O cristianismo que é a nossa base, né? Que diz que nós somos semelhança de Deus e que Deus nos fez, né? Que Deus nos fez na sua essência. Então nós trazemos isso, né? Nós trazemos isso desde que nascemos, né? Porque somos criatura de Deus, tá? E também o chamado biologicismo, tá? O biologicismo diz o seguinte, né? Que a nossa sexualidade é identificada com o nosso sexo genital e com os cromossomas, certo? É isso aí que é o biologicismo, tá? Não quer dizer que os biólogos pensam isso, né? Os médicos, nem o pessoal que trabalha na área da saúde, não. Mas é o biologicismo, é uma coisa que diz que fala que nossa sexualidade é identificada com o sexo genital, que o resto tudo é perversão, é bizarrice, né? E essa coisa toda. Tem uma coisa também que é bom falar, porque é aí que se cria as confusões. A diferença entre conhecimento e pensamento, tá? Conhecimento e pensamento. Muita gente começa a pensar coisas assim, Deus, aí começa a pensar na mitologia, nos deuses, né? Sabe? Saci Pererê, Thor, essas coisas todas. O que é isso? Isso aí é pensamento. O pensamento é livre, né? E conhecimento não. Conhecimento já é o que você adquire, né, na experiência com o mundo. Quem fez essa distinção foi Kant. Kant é que veio fazer essa distinção, que amadureceu o homem, não é? Que é aquela pergunta do Kant: o que podemos conhecer? O que podemos conhecer? Então ele separou razão de conhecimento, né? A gente pode pensar qualquer coisa. Pode pensar qualquer coisa. Não existia. Não sei se vocês conheceram isso, não é do tempo de vocês. Na década de 70, tinha um livro chamado Aerodeuses Astronautas, né? Esse livro vendeu a beça. Meu ex-cunhado, já falecido, Walter, ele gostava muito desse livro, né? E eu também gostava desse livro, né?
Então diz que todas aquelas coisas da Bíblia, ali na realidade são que são astronautas que vieram aqui no mundo para criar a raça humana. Então, isso é a coisa do pensamento. Você pode pensar qualquer coisa, o pensamento é livre. Agora, conhecimento é outra coisa. Conhecimento, Kant fala, o conhecimento exige o quê? A experiência. A experiência, você entra em contato, é aí que vem a ciência, né? A experiência. Então você olha aquilo, experiencia aquilo aquelas informações vindo através dos sentidos, ela entra em contato com a sua estrutura de conhecimento, né? Que é a sensível é o espaço e o tempo, e do entendimento são as estruturas do entendimento, aí forma o conhecimento, viu? Então a gente não pode conhecer Deus, a gente não pode conhecer os outros deuses do Olimpo, Matinta Pereira, Saci Pererê, a gente não pode conhecer isso, a gente só é coisa do pensamento, tá? Deixa eu ver aqui meu tempo, já tá bom, tá? E aí a gente vai para outro nível falar agora do Nietzsche e do Freud, tá? Isso aqui é devagamento, tá? Valeu. Hello? Hello, everybody. Porra, deu um tilt aqui. Aí eu vou ter que... Porra, tive que apagar o negócio e gravar de novo. Mas olha só. A gente tá aqui. A gente tá aqui falando sobre o ciclo de relacionamento, né? Esquece lá o Jorge Ponciano agora, né? É ciclo de relacionamentos agora, né? Que eu peguei lá da Gestalt, né? Uso na terapia, tá? E aí eu tô adaptando aqui para o Deleuze, Guattari e Foucault. Tá legal? Tá? Vou mostrar mais uma vez aqui, olha só. Tá vendo? Isso aqui é a adaptação que eu fiz, tá? A adaptação aqui que eu fiz no ciclo do Ponciano, tá? Esquece Ponciano agora, tá? E eu tô aqui com minha bananinha aqui, já na hora do almoço, mas eu já tenho que fazer esses vídeos todos aqui, tá? Vou tomar minha água vascaína aqui. Então, olha só. Veja bem aqui. Agora nós vamos ver esse papelucho aqui, né? Tá? Já mostrei tantas vezes e não saiu nada ainda, né? Tá? Ah, mas aquele negócio que eu estava falando agora da transferência, né? É a transferência que eu falo, né? A transferência que existe, né? Isso aqui é a criação do Freud, né? Sabe? A criação do Freud. Então, aquele negócio que eu estava falando dos meus colegas que queriam atender de jaleco, né? Então, quando ele chega ali, ele identifica já o médico, que é aquele que vai te curar, né? Que é a preguiça, sabe? Porque o médico vai dar um remédio e tal. Por que muitas pessoas vão no psiquiatra, né? E não vão no psicólogo? Porque no psicólogo você vai ter que trabalhar, gente. Você vai ter que trabalhar, você tem que se movimentar, sabe? O cara enche de remédio lá, tá tudo bem, você vai virar um robô na vida, virar um autômato na vida, né? Tá? E não quer ir no psicólogo porque é um negócio trabalhoso, né? A preguiça também. Então o cara chega lá, vê o cara de jaleco lá, aí já identifica a pessoa, identifica com um médico, o cara vai me curar, né? Porra, a história da medicina é uma história longa, né? Que vem aí da Grécia, né, cara? Porra, na Índia. A psicologia é um negócio que
inventada pelo Freud, e depois, só em 62 é que vem, que a psicologia vem ter a sua, aqui no Brasil, né? A sua autorização, né? Então, esse processo de transferência, o cara tem que evitar isso. Na terapia, o cara tem que evitar isso, sabe? A pessoa tem que ser ela mesma, sabe? Então, tem que haver um processo de psicoeducação no início, às vezes, sabe? Para você empoderar aquela pessoa para ela se curar, né? Você só vai ser um, né? Você só vai ser só uma pessoa que vai ajudar ela, sabe? Não tem como, né? Problema mental, questões mentais, é a pessoa que vai ter que resolver, sabe? É a pessoa que vai resolver. Porque o papel ali do terapeuta é somente de uma pessoa que vai dar elementos para a pessoa ressignificar aquilo, fazer insight, sabe, na vida dela. É por aí. Então esse negócio de querer a mesma coisa da medicina é diferente, né? É muito diferente a terapia, né? A terapeuta, né? Você vê a formação de um psiquiatra e a formação de um psicólogo, né? O psiquiatra ele já forma 6 anos de medicina, né? Então ele vai ter aquelas matérias lá, hoje em dia tem muita matéria assim ligada à filosofia, ainda diferente, né? Não vou dizer que é só, mas o camarada, ele é todo corpo, né? A formação dele é corporal, né? Sabe? É corporal, a maioria tem assim um estudo de psicologia, uma matéria de 6 meses e tal, mas o foco não é esse, porque o foco, cada marca no seu galho, não é isso? Não é? Então, aí o cara psiquiatra, ele vem com toda aquela formação, ele faz às vezes antigamente eles faziam uma formação paralela de psicanálise, né? Em 2 anos, né? Sabe? Que é a formação, né? O cara, um psicanalista, ele leva 10 anos para ser formado, né? Sabe? Nessas escolas aqui, freudiana, escola lacaniana aqui do Rio de Janeiro, é uma coisa que não acaba nunca. Mas o foco dele é o corpo, medicação, né? Por isso que o psicólogo ele não medica, né? Meu colega falou assim, a gente podia medicar. Eu falei, cara, tu ia acabar com a porra do negócio. A pessoa não sabe, a pessoa parece que queria ser médico, rapaz. Puta que pariu, acho que é assim, é o valor que a sociedade dá, né? Então a pessoa tem aquele negócio, né? Sabe, o cara não tá contente, né? Em ser psicólogo, em ser terapeuta. Eu acho, né? Sei lá o que passa na cabeça. Mas olha só, então olha só, eu já falei do experimento, é trazer Deleuze, Guattari e Foucault para o ciclo de contato da Gestalt, né? Já falei isso aí, né? Trazer, então, Deleuze e Guattari, né? Porque a Gestalt não trabalha com essas ideias de Deleuze, né? E nem de Foucault, né? Eu não sei cadê a minha coisa, rapaz, que eu tava... Porra, sacanagem, né? Aí, deixa eu procurar aqui. Vamos ver. Ah, tá aqui. Tá aqui. Aí quando eu fico assim com coisa na garganta, aí eu chupo aqui o Benelete, ó. Tá? Senão eu vou começar a tossir pra caramba aí e não presta, né? Mas deixa eu só dar uma... Mas olha só, vê bem, trazer Deleuze, Guattari e Foucault para o ciclo do contato da Gestalt, que já é ciclo de relacionamento, tá? Pensar na teoria do contato, o que interessa para resolver a questão que aparece. Então é essa a atitude deleuziana que eu falei, né? Vou lá,
fui lá na Gestalt, pincei, né, teoria do contato, como o Deleuze faz, né? Ele vai pinçar lá na história da filosofia, né, elementos para ajudar ele a resolver as questões dele. Que interessa para resolver a questão que aparece, para resolver a minha questão, que é a questão do... que é a questão lá né, dos bloqueios, né? Dos bloqueios, né? A questão que aparece lá na terapia, a questão dos bloqueios de relacionamento que a pessoa está tendo, né? Então fui lá e pensei, tá? Atitude deleuziana, tá? E em vez do ciclo do contato, já expliquei, é ciclo de relacionamento. Por quê? Porque se você usar ciclo do contato, não é? É uma coisa muito assim, é uma coisa muito técnica, e você tem que saber o que é contato, aí você se perde em explicações do que é o contato, né? Já o relacionamento é uma coisa assim que é mais vida, né? Todo mundo entende, né? Quando aí já vê, né, que é relacionamento marido e mulher, pai e filho, namorado, namorada, então ele é mais vida. A palavra relacionamento é mais vida do que a palavra contato, né? Então é por isso que eu substituí, correto? Ciclo de relacionamentos. Como é que nos relacionamentos você vai atuar, né? Você vai atuar, tá? Importantíssimo isso, né? Aí também, aí eu vou trazendo, em vez de, relacionamento é construção. Aí o que é que eu trago aqui? O que é que eu trago aqui? Eu trago a construção, que é que eu já sempre falo aqui, né? Ó, o construcionismo, né? Ó, terapia como construção social, viu? Tá? A terapia é a construção social. Isso aqui é o quê? Isso aqui é Deleuze e Foucault, né? Na veia, né? Certo? Terapia é a construção social. Terapia como construção social. Porque nós somos seres sociais, né? Então, a nossa subjetividade, as nossas coisas vão ser construídas de acordo com o meio que a gente está, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu trago o construcionismo deleuziano catarriano, sabe? Que é diferente do construcionismo da terapia narrativa. A terapia narrativa trabalha muito com Vygotsky. Vygotsky é outro camarada lá da literatura, Benjamin, não sei o que, esqueci o nome dele. Mas o David e o Michael, eles foram lá buscar o Vygotsky principalmente, né? Muito rico, né? O Vygotsky na terapia, como eu mostrei aqui, na construção histórica social da subjetividade, certo? Mas eu uso eles, tá? Claro, porque tem a chamada cadeia, o mediador, né? A cadeia do Vygotsky, aquele negócio todo, a cadeia para você ir galgando as coisas do experimento, né? Sabe? Isso é muito bom. Mas o Deleuze aqui, eu trabalho muito com o Deleuze, que você vai fazer o quê? Você vai pegar e trabalhar com construcionismo deleuziano guattariano, que é o quê? Que é o experimento, o experimento, o inconsciente maquínico, tá? O inconsciente maquínico, né? Você trabalhar com inconsciente maquínico em vez do inconsciente freudiano, né? O inconsciente deleuziano é diferente do inconsciente freudiano, né? Porque o Freud, ele trabalha com o quê? Ele trabalha com teatro familiar, certo? Ele trabalha com teatro familiar. Então a tua formação ali da tua subjetividade fica restrito assim ao seio da família, sabe? Então fica preso ali, ele fica preso, sabe? Ele fica preso àquelas relações familiares ali do início, da formação. O inconsciente maquínico, né?
do Freud, ele faz uma forçação de barra para você fugir desse teatro familiar. Você fugir e também ele mostra que o inconsciente ele é formado de outras relações que não sejam familiares, como a escola, né? Hoje em dia hoje em dia acho que a família é desse tamaninho, né? Para a formação do inconsciente, porque o garoto já desde pequenininho já está na internet, certo? Como é que ele vai, como é que o teatro familiar vai se formar aí? Coitado, a família hoje em dia é uma coisa bem pequena, né? Sabe? É muito difícil hoje em dia o poder da família para a formação do inconsciente. Eu vejo os meus sobrinhos netos aí, né? Ele já com 4, 5 anos, 3 anos, já está todo na tela do computador e aquilo é que, sabe, a formação dele é tudo por ali. Tá vendo? Então o inconsciente maquínico, né? Como o construcionismo, o construcionismo, né? O construcionismo deleuziano, inconsciente maquínico, os agenciamentos, né? Agenciamentos, né? Como é que você vai se relacionar, como é que as coisas se relacionam contigo, né? Com você, os experimentos, certo? São os experimentos. Então, o construcionismo, mais ou menos assim, né? Sabe? E também vai usar o quê? Ó? Vai usar Foucault, né? Que construcionismo, relacionamentos, é mecanismo de poder, né? Então, o mecanismo de poder, ou mecanismo individual, quando você se relaciona com uma pessoa, uma relação de poder ali, de forma, vai se instaurar. Você não pode deixar que aconteça isso para poder a coisa fluir, né? Sabe? Mas a gente é fogo, a gente já instaura uma relação de poder no relacionamento com as pessoas, né? A gente não tem que fazer isso para poder o quê? Para poder existir uma comunicação ida e volta, né? Se você instaura relacionamento de poder, você corta essa passagem, né? Tá? Os discursos individuais, os discursos, sabe? Os discursos individuais não, os discursos coletivos, né? Os mecanismos de poder, né? Como o Foucault fala do panóptico, né? Que a gente é vigiado, os discursos de poder das escolas, os discursos de poder político, os discursos de poder dos meios que a gente está, não é? Da comunidade, sabe? E tudo existe o discurso de poder que vai fazer o quê? Vai fazer a gente se assujeitar, né? Assujeitamento, né? A subjetividade é assujeitamento. Então, o que vai se dar aí? O que vai se dar é que no relacionamento essas coisas todas vão aparecer, né? Esse mecanismo de poder, eles todos vão aparecer. Então tá, porra, nem tinha olhado aqui 16 minutos, tá? No outro eu continuo aqui com esse papelucho aqui, tá? Oi, revoar de leve, tá? Tomar minha água aqui. Valeu. Tchau. Olá, pessoal. Olá. Ó, aqui também é momento light, gente. Se eu compro ali, vou atravessar por essa rua,
Aí tem aqueles meninos lá vendendo, aqueles rapazes lá vendendo no sinal, né? Aí eu compro. Bem, veja bem, peraí. Às vezes eu estou gravando. Tomar uma água também. Agora, vou tomar minha água. Botar aqui, senão como é que eu vou falar? Mastigando não dá, né? Então tá, já falei, né, a influência do Deleuze, né? Foi influenciado o movimento, aquele negócio que a gente é cultural, né? A gente é cultural, a gente não é desculturado, não. Nosso, tudo que a gente pensa, a gente vive, a gente pratica, tudo está dentro da nossa cultura, né? Tudo da nossa cultura, tudo a gente que faz, que a gente pensa, tudo vem de lá. Depois a gente vai ver como é o pensar, o que é o pensamento por Deleuze, né? Vamos chegar lá. Ainda está um pouquinho longe disso aí. Mas nós vimos influenciado pelo movimento feminista, já falei, movimento negro, né? Tá? Mais de 68, utilização de drogas, olha só, tá? Utilização de drogas, não é a droga, aquela droga associada ao movimento hippie, né? O movimento hippie nessa época, né? Desse pessoal que queria a vida alternativa, né? Esse movimento hippie, queria a vida alternativa. Quero uma casa no campo, eu quero uma casa no campo, onde eu possa fazer um meu rock rurais. E tenho a certeza, eu tenho a certeza, nada mais. Eu quero as crianças pastoras no meu jardim. Eu quero silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos. E um filho de cuca legal. Então, olha só, isso é dessa época, né? Casa de campo, né? Que é do movimento hippie, né? Os Beatles também, né? Então você vê como é rico essa época, né? Então, esse movimento, a utilização das drogas, né? Aquela utilização das drogas, a gente pode falar o seguinte, olha só. Ali no movimento hippie, né? O pessoal do Woodstock ali, né? Tem que ver a pessoa para estudar Deleuze tem que ficar por dentro disso aí tudo, né? Para ver como é que ele produziu isso tudo, né? Assistir o festival do Woodstock, que está lá no YouTube, para a gente assistir, né? Para ver como é diferente o tempo de hoje, né? Tá? E do ano passado, né? Estou dizendo que é melhor ou pior, não sei o que, é para ver aquilo, como é que a pessoa, o Deleuze vivia nesse tempo, né? Influenciado por isso tudo. Então, tinha aquela utilização das drogas ali pelas. Só esse nome droga já não é perfeitamente político, né? Então, isso é uma droga, então a pessoa já, né? Então, eu utilizava aquele pessoal para ficar doidão ali, né? Sabe? Mas tem uma utilização da droga, assim, quem estudou o Carlos Castaneda, né? Sabe? O Carlos Castaneda viveu nessa época também, ele era um antropólogo, né? Um antropólogo americano, acho que ele é americano, Carlos Castaneda, esse nome, mas ele vivia nos Estados Unidos, eu acho. Eu vivia assim, que ele vai lá pro... Que o Carlos Castaneda, ele pegava e escreveu vários livros, né? O meu cunhado na época, o Walter, né? Até falecido, meu querido cunhado, né? Walter, né? marido da minha irmã Helena, na época, né? Então ele gostava muito do Castaneda, Carlos Castaneda. Eu até ficava rindo porque eu não sabia nada disso, né? Sabe, a minha cabeça era outra, eu fazia matemática na época, né?
fazer, sabe? Então, o pessoal da matemática, assim, ciências exatas, assim, eles ficam, assim, muito por fora dessas coisas, né? Estou dizendo que todos, né? Mas a cabeça era outra, então ele me falava isso, eu não compreendia, né? Sabe? Tem vários livros, Viagem a Exitã, tem vários livros do Castaneda, né? Então o Castaneda lá, ele, ele vai lá pra cidade do México lá, né? E ele começa a aprender as coisas lá com um índio lá, chamado Dom Juan, ele chamava Dom Juan para o índio, sabe? Então o índio começa a ensinar para ele o uso da ayahuasca, né? Ayahuasca, que o índio usa lá. Ele começa, aí ele tem aquelas experiências, né? Aquelas experiências de abrir portas, sabe? Cavalo, não sei o que, o dragão, sabe? Aquelas experiências, expansão. Então, o Deleuze, ele tem assim, uns escritos sobre o Carlos Castaneda para mostrar, porque na época, né, o Carlos Castaneda tem aquele negócio de guru, né? Era um dos gurus, não era o Carlos Castaneda, era o Dom Juan, né? O Dom Juan, que era o índio lá, tá? Então tem esse também, você vê para demonstrar como é o tempo que o Deleuze, né? Que o Deleuze, principalmente o Deleuze, o Guattari é outra história, né? Viveu, né? Tá? Então olha só, o rock também, o rock nessa época era um rock diferente. Lembra do Pink Floyd, né? O Pink Floyd era um rock chamado rock progressivo, um rock ligado assim à espiritualidade, sabe? Jimi Hendrix também, viu aquelas guitarras doidas de Jimi Hendrix, sabe? Aquela outra, o Woodstock também, né? O Black Sabbath, sabe? Esse pessoal aí, pessoal que aí eu curtia, né? Tinha os discos deles todos, né? Então era você assistia a eles assim para abrir portas, né? Sabe? Para abrir portas. Tá, tô mostrando essa manga aqui porque a gente come uma manga assim, uma fruta qualquer, né? Você vê que quando você prova ela e tal, a tua mente, é como se viajasse, né? É como se viajasse. O sabor traz isso, né? O Proust falava isso aí, né? Como é? De Volta ao Tempo Perdido, né? Que fala muito assim da memória afetiva. Então, a manga me traz muita coisa assim de Belém do Pará, quando eu era garoto, sabe? Apanhava aquelas mangas lá, então quando eu, sabe? Essas memórias afetivas. Que tá ligado, quer dizer, é uma droga? É uma droga, uma fruta? Não é, não. Porque te leva a abrir percepção, né? Essas coisas assim a gente tem que ver. Agora foi o STF agora já liberou, né? O uso da maconha, né? Como é? Não sei o que, essa biol, não sei o que, organabiol, né? Que vê que produz efeitos bons, certo? Então, esse momento, ele influencia isso tudo. Você vê que ele é muito rico, isso que a gente nessa época vivia, né? A gente vivia assim, sob essa égide, né? Aqui no Brasil, o pessoal usava aqueles cabelos black power, você usava aquelas calças, como é? Que é comprida assim embaixo, como é? Acho que é pata de elefante, não sei o que, sabe? E o símbolo, né? A gente usava, fazia assim, love, né? Fazia assim, tal. Então, teve influência. 60, né? A década de 60, nos cursos que a gente fazia do ensino médio, e
no ensino médio chamado, né, era curso científico, né, era ginasial e científico, a gente tinha francês. Inglês eu só vim ter quando no terceiro ano, né, o terceiro ano científico, mas a gente estudava francês, sabe? A gente estudava francês, a ver a influência da cultura francesa na gente naquela época, né? Não era, a influência não era engraçada, a gente mais perto, não sei se é mais perto dos Estados Unidos, né? Estamos aqui, mas a nossa influência era toda da cultura francesa, né? Da literatura, né? Para a gente ver isso. Então, o cultural é que a filosofia de Deleuze e Guattari, entre outros, né? Foucault, né? Principalmente, né? Que eu vejo, é fruto, né? dessa época, né? É uma desestabilização do status quo, uma desestabilização do que vinha se produzido em termos de filosofia, de psicologia, né? De arte, né? Então, ali aquele momento é um momento de quebra, né? De quebra, é um momento em que se vai produzir novos saberes, sabe? Porque o pessoal estava de saco cheio daquilo já, né? Principalmente o jovem, né? Estava de saco cheio daquilo, né? Daquele autoritarismo, daquela filosofia pesada, né? Que tinha de Kant, aquelas coisas todas, né? Então, é um momento de ruptura, né? Como é que chama um corte, chama corte epistemológico, né? Corte epistemológico cultural, tá? Então é isso, au revoir, esse chapéu aqui, depois eu vou botar o chapéu do Deleuze aqui, eu tenho vários outros chapéus ali, tá? Tem até meu chapéu do meu irmão, eu vou botar o meu chapéu depois do meu irmão, em homenagem ao meu irmão João, tá? Au revoir, de leve.